Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer te receber aqui e hoje eu tenho uma notícia muito interessante para te dar. São dicas valiosas, estratégias que vão mudar a sua vida, principalmente para você que está buscando uma solução, uma porta de saída para esse diagnóstico, seja de hipotireoidismo, seja de hipertireoidismo, seja de tireoidite Hashimoto, nódulos na tireoide, todas essas disfunções, essas patologias que acometem a glândula tireoide. Então, você que está buscando, você encontrou aqui um grande portal onde eu vou poder te ajudar a passar a minha experiência dentro daquilo que eu estudei, o estudo científico, a literatura, principalmente internacional que eu busquei, e essas informações são preciosas, me ajudaram muito, eu consegui resgatar a minha saúde e acabei com os sintomas, os níveis laboratoriais caíram, não só nos níveis normais, eles estão nos desejáveis. Então assim, eu estou muito bem, a minha qualidade de vida subiu muito e então essas estratégias, que inclusive eu coloquei todas elas no meu livro, que se chama o Guia Prático da Tireoide, inclusive vou colocar aqui na descrição do livro, do vídeo, elas são fundamentais e tudo isso eu consegui nesses estudos, nesses trabalhos científicos, na minha experiência clínica também, dentro daquilo que eu vivi, dentro de acertos e erros, e conseguir esse protocolo que é fundamental para você conseguir alcançar a remissão, que nada mais é que a ausência dos sintomas e você viver, gozar da vida da forma que a gente tem que viver, né? Sem doenças, sem remédio, sem sintomas, com energia, com vitalidade, porque sem vitalidade a gente não faz nada nessa vida, não é verdade? Então, baseado nessa informação que eu colhi, nessas pesquisas, eu vou entregar alguma coisa aqui nesse vídeo para que eu possa te ajudar de alguma forma, tá legal? Bom, a minha história eu vou começar dizendo que começou 2015, 2016, aonde eu descobri, através de um check-up e uma rotina, um exame de rotina, eu descobri que eu tinha hipotireoidismo e tireoidite Hashimoto. E aí, aquilo me soou muito, foi impactante para mim, porque eu desconhecia esses dois nomes, só tinha ouvido falar, não conhecia quase nada sobre essas duas doenças e comecei a buscar essas informações na internet e principalmente procurando ajuda de especialistas, né? Então eu procurei alguns endócrinos aqui na minha cidade e eles me informaram que são patologias que não têm cura. Então isso foi mais impactante ainda, porque eu fiquei preocupado e fiz minhas pesquisas e realmente isso foi confirmado naquela breve pesquisa que eu fiz no Google. E no entanto, ao mesmo tempo, aquilo não entrava na minha cabeça. Ao mesmo tempo eu pensava, deve existir alguma solução para isso. E então isso me fez pensar, me fez pesquisar ainda mais. Eu fui atrás de vários livros, doutora Amy Myers, que me parece que talvez seja a maior autoridade em autoimunes hoje, é uma médica americana. Tem a doutora Isabella Wentz, tem também o doutor Tom O'Brien, entre outros, tá? E tem vários trabalhos científicos no PubMed, para quem quiser pode pesquisar, tem muito material, principalmente fora do país. O Brasil, a princípio, não tem muitos especialistas tratando o tema. Mas de um modo geral, a nível mundial, tem muita informação na rede e em livros, literatura também. Então foi isso que eu fiz. Comecei a buscar essas informações e felizmente eu encontrei aquilo que eu imaginava. Existia sim outro caminho, não necessariamente através da via medicamentosa, e existia esse caminho alternativo, digamos assim, em que você poderia acabar com os sintomas, reduzir as suas taxas laboratoriais, os anticorpos, os TSH, e equalizar tudo, acabasse com os sintomas e você voltasse a viver a sua vida como deve ser. Porque não é normal você viver com remédio, viver passando mal. Por mais que você esteja nessa condição, você tem que entender que isso não está adequado, você tem que sair dessa fase. E isso é possível, e foi o que eu fiz. No entanto, na época não tinha nenhum sintoma. E esse aprendizado, essa busca de conhecimento foi acontecendo ao longo do tempo. Em 2018, aproximadamente, eu comecei a sentir alguns sintomas, principalmente fadiga, do nada. Eu sempre gostei de atividade física, sempre me alimentei bem
Então, para mim, eu estava levando uma vida saudável, tá? Então, apareceu alguns sintomas e esses sintomas vieram forte, assim, em 2018. E aí me veio associar aquele diagnóstico que eu tive há 2 anos atrás. E aí resolvi procurar um novo endócrino e ele me receitou a levotiroxina sódica. Para quem não conhece, é o famoso T4 sintético, onde que é o tratamento convencional para hipotireoidismo e tireoidite Hashimoto. É a reposição hormonal daquele hormônio que começa a ficar baixo no nosso organismo para quem tem esse problema. Então, ele muitas vezes é indicado, mas se você não tratar a origem do problema, a causa de que te gerou esse adoecimento, não vai resolver nada. A medicina convencional tende a tratar as patologias medicando. De várias formas, você medicando, você não tratando a origem do problema, você continua adoecido, com sintomas. Por isso que é muito comum quem tem hipotireoidismo ou tireoidite Hashimoto permanecer com sintomas mesmo medicado, porque a origem do problema não foi abordada, não foi investigada, tá certo? E é exatamente isso que eu quero falar com vocês, e é disso que eu falo no meu livro. A origem do problema tem que ser investigada e tratada, só medicar não adianta. Então, a partir desse momento que você fez essa reflexão, teve esse entendimento em que é preciso, é necessário ir além da medicação, abrindo um parênteses aqui, não estou dizendo que você não tem que tomar um medicamento. Quem tem que ver isso é o seu médico, tá? Não estou aqui para substituir nenhuma consulta médica e nem estou encorajando a você a suspender o seu medicamento, não é isso. Muitas vezes há indicação da levotiroxina sódica, porque se você não tomar, você pode até levar a óbito, você pode ficar muito fadigado, sem energia, então tome muito cuidado com isso, tá legal? Então o que eu estou falando aqui é que a gente precisa ir além da medicação, porque a gente precisa atingir a verdadeira causa, a origem do problema. Então a pergunta que você tem que fazer é: o que te levou a adoecer? O que fez você ter esses sintomas, a ter esse diagnóstico? Então, geralmente são hábitos ao longo de vários anos, não é de uma noite para o dia, não é uma semana, um ano. São 10, 20, 30 anos de maus hábitos, especialmente alimentares, em que você, de forma regular, contínua, exerce esse mau hábito ao longo do tempo. Essa é a base do problema. E é muito difícil mudar isso, por quê? Primeiro, porque é um hábito. Você já criou um hábito de se alimentar daquela forma. Você já criou o hábito de ser sedentário. Você já criou o hábito de dormir tarde. Você criou o hábito de fumar, de beber muito, de usar muito remédio, de se automedicar. Então, essa gama de maus hábitos, ao longo do tempo, vai te trazer alguma patologia dentro daquilo, da sua fragilidade genética. E para quem tem essa fragilidade genética na tireoide, vai adoecer por hipotireoidismo, hipertireoidismo, tireoidite Hashimoto, nódulos na tireoide. E o que vai dar o start nessa genética, que é o que a epigenética aborda, nada mais do que os hábitos, são os gatilhos. Os gatilhos do seu cotidiano ao longo do tempo é que vão determinar essa sua fragilidade genética. Se você não tiver esses maus hábitos, fatalmente você vai ter boa parte da sua vida isento de doenças, isento de adoecimentos, de sintomas. Então, esse entendimento é fundamental. Então, baseado nesse entendimento de que a causa precisa ser abordada e os maus hábitos é que dão start na sua genética, a gente precisa reverter esses maus hábitos. E o principal deles, para ser sucinto aqui nesse vídeo, porque não tem como eu falar tudo nesse vídeo, eu vou fazer naturalmente outros vídeos abordando outros temas, outros tópicos. Esse aqui é uma forma geral. Inclusive eu tenho outro vídeo falando sobre autoimune, é só dar uma olhada no canal. Mas quem quiser mais detalhes é só ver aqui a descrição aqui do meu livro aqui embaixo. Lá eu abordo todas as estratégias e conhecimento que eu adquiri ao longo dessa minha experiência para alcançar o resgate da saúde. Bom, mas para ser mais objetivo aqui depois dessa introdução e dessa reflexão que agora você já sabe que a questão é buscar a causa do problema, identificar isso e isso está relacionado com os maus hábitos, o principal deles é o alimentar. E o que você pode fazer para começar a dar o primeiro passo em direção à cura?
você precisa suspender alguns alimentos que são altamente inflamatórios e que vão prejudicar essa sua recuperação. De um grosso modo, as patologias metabólicas, de um modo geral, elas começam no intestino, tá? A gente tem uma proteção, uma primeira proteção no intestino, e quando a gente perde essa primeira proteção, ela, na verdade, devido aos maus hábitos, a gente perde essa primeira proteção, especialmente alimentares, os hábitos alimentares. Então, diante disso, quando a gente começa a perder essa primeira proteção, o nosso intestino começa a ficar permeável, ou até mesmo hiperpermeável. O que seria isso? É como se nosso intestino começasse a ficar gotejante. Por isso que em inglês se chama leak gut, ou seja, síndrome do intestino gotejante. Então, o que seria isso? Tudo aquilo que a gente come e chega no intestino deveria passar por todo o trato intestinal para ser absorvido posteriormente para o nosso sangue. Essa é a forma como deveria ser, tá? No entanto, quando a gente torna o nosso intestino gotejante, a gente começa a perder essa proteção e as toxinas, as grandes proteínas como a caseína do leite, a proteína do leite que se chama caseína, a lactose que é o açúcar do leite, entre outras proteínas e toxinas, metais pesados, começam a passar e a furar esse esquema que deveria passar por todo o trato intestinal e começa a entrar diretamente pelo sangue. E aí começam os problemas, e aí começa uma série de inflamações, uma cascata de inflamações, e aí começam a surgir os diagnósticos, os sintomas. Então a base do problema é o intestino. A princípio, pode, para quem ainda nunca leu sobre o assunto e está recebendo primeiramente essa notícia agora, pode soar como estranho. Falar, mas como é que o tireoide pode ter relação com o intestino? Meu intestino funciona bem, eu vou todo dia no banheiro. A relação da fibra no seu alimento e ir ao banheiro é outra coisa. É um determinante positivo ir ao banheiro todo dia, ok. Mas a hiperpermeabilidade intestinal, ela não está relacionada com ir ao banheiro ou não, é outra coisa. E é aí que começam as doenças metabólicas, tá? Então, a grosso modo, você precisa suspender os alimentos inflamatórios, especialmente o glúten, laticínio e açúcar. Esses são os 3 alimentos que mais deterioram a primeira proteção intestinal. Então, você suspendendo esses alimentos, você com certeza vai iniciar o processo de cura. Há outras estratégias como suplemento, atividade física adequada, o sono, o emocional, certos alimentos que você pode consumir que vão te ajudar também, vai otimizar a sua glândula, vão trazer mais qualidade de vida, mais vitalidade. Então todas as estratégias eu não tenho como entregar tudo nesse vídeo aqui. Mas se você começar suspendendo definitivamente o glúten, o açúcar e o laticínio, você já vai ganhar muito. Você já vai começar, vai dar um ótimo passo em direção à saúde. Tá legal? Bom, é isso que eu queria trazer para vocês a princípio. Espero ter ajudado de alguma forma. Ficarei muito feliz se você deixar aqui um feedback de o que você achou, se você está aplicando isso na sua vida e se isso está te trazendo algum benefício. Vou ficar muito feliz desse feedback. Escreva aqui embaixo quando você puder começar a fazer. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui também, vai ser um prazer te responder também. E espero você no próximo vídeo, tá legal? Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver aí. E boa saúde para você, tudo de bom!